A Isabela nasceu com mielomeningocele há 12 anos atrás, né? E a coisa foi assim, bem diferente, porque quando foi da notícia, eu estava viajando, quando eu cheguei em casa, a Eliane tinha feito um ultrassom, e nesse ultrassom ela verificou, o médico deu a notícia para ela de que estava com mielomeningocele. Ela falou para mim, nesse primeiro momento, eu, como diria assim, não fez diferença, porque eu não sabia se era bom, se era ruim, o que era, o que deixava de ser, apenas que pelo semblante não parecia ser uma coisa muito boa. E aí a única coisa que eu disse para ela naquele momento, eu falei assim, olha, não vamos se desesperar, vamos ver o que a gente tem para fazer, e o que tiver que ser, vai ser. Então, se for bom, a gente vai fazer junto, se for ruim, a gente vai assumir do mesmo jeito. E a partir daquele momento começou a nossa cruzada, vamos dizer assim, primeiro com informações para saber o que era, quais as consequências, como que poderia ser, quais as implicações, como seria, como não seria, e para depois a gente começar a pensar assim, como que ia ser a gestação, como que seria a vida mais para frente, né? Então, vamos atrás da internet, tentar entender. Aí que nós fomos começar a procurar médicos, neurologista. O ginecologista dela na época indicou um neuro. Nós fomos nesse neuro a primeira vez fazer uma consulta. E aí começa aquela coisa assim, eu mais prático, a Eliane um pouco mais sentimental, né? Então, o que acontece? No primeiro momento, nesse contato com o médico, esse primeiro médico falou assim, tudo que podia ser, desde o comecinho, do melhor caso até o pior caso. E naquele momento, para ela, grávida, com 5 meses e meio, 6 meses, foi um choque muito grande. E do mesmo jeito que ela não queria nunca mais ter visto o médico, eu gostei do médico, porque eu acho que ele foi assim, franco o suficiente para dizer tudo o que poderia acontecer, desde o melhor até o pior caso. E aí a gente começou, fomos em vários outros médicos para saber várias outras opiniões, e o que cada um achava, o que cada um deixava de achar, e no final da história voltamos no primeiro médico, porque a gente sabia que podia ser uma coisa muito ruim, mas também podia ser uma coisa não tão ruim. De qualquer maneira, era uma patologia que a gente poderia ter uma vida boa com ela, independente da gravidade da situação. E que tudo que pudesse ocorrer iria depender após o nascimento, que a gente não poderia fazer nada. Então, tudo que nós poderíamos ter feito, num primeiro momento, nós fizemos. Tiramos informação, colhemos dados, escolhemos médicos, conversamos com muita gente e fizemos assim, tentamos se amparar de várias coisas para tentar, depois do nascimento, aí sim, né, já olhando, vendo, ver como que a gente ia se comportar dali para frente. Mas desde o primeiro momento, sempre a coisa mais importante que teve para a gente foi assim, a Isabela vai ser bem recebida da maneira como ela vier. E nós vamos nos dar a ela da maneira melhor que a gente puder. Fazer o máximo de esforço. Tentar fazer com que ela seja a pessoa mais bem recebida no mundo e não tenha a diferença que tem. Então, se para nós ela não fosse andar, para nós poderia ser assim, falar, puxa, ela não vai andar. Mas, por outro lado, se a gente tratasse essa questão de uma maneira assim mais correta e olhasse de um outro ponto de vista, ela não teria o sentimento de perda, porque ela nunca andou. É muito diferente de uma pessoa que anda de uma pessoa que não anda. Então, a pessoa que anda e perde os movimentos, ela tem o sentimento da perda. A pessoa que nunca andou, ela não tem o sentimento de perda. Então, se você olhar para o lado dela e fazer com que ela encare a vida de uma maneira diferente, e você não tenha o preconceito e passe o preconceito a ela vai ser um adulto, ela tem condição de ser um adulto realizado.
assim, a grande dificuldade que a gente tem hoje é a vida corrida no dia a dia, porque o dia a dia é corrido, principalmente mais para a mãe do que para mim, porque a gente tem o hábito, ela estuda de manhã, nós temos que levantar mais cedo do que as pessoas comuns, porque ela tem todo um cuidado a ser feito. A gente leva ela na escola, volta, o dia a dia ela tem terapia, ela tem TO, ela tem médicos aí, que tem que ser encaixados na rotina do dia a dia nossa. Então, é corrido, mas eu acho que tem recompensas. A gente tem uma recompensa muito grande no dia a dia, eu acho. A Isabela traz recompensas pessoais, traz enriquecimentos para a nossa vida pessoal, porque às vezes quando a gente está reclamando demais, a gente olha, ela fala assim, não, mas não precisa, ela traz palavras, que se ela fala assim, pô, eu estou reclamando, por quê? Né? Ela, com toda a deficiência que ela possa ter, ela é uma pessoa plenamente realizada, ela é feliz, ela é alegre, ela é altiva, ela brinca com todo mundo, ela se dá bem com todo mundo, então nós não temos do que reclamar, nem poderíamos, eu penso. Eu acho que hoje eu sou menos ansioso do que antes. No primeiro momento a gente pensava muito como ia ser o futuro, mas hoje eu penso assim, eu não sei, a gente trabalha hoje para tentar fazer com que ela tenha um futuro melhor. Para mim hoje eu penso assim, que está sendo mais difícil você tentar fazer o dia a dia, e tentar fazer o dia a dia bem feito para ela, para que ela possa sim ter um futuro melhor. Então, se ela vai ser médica, se ela vai ser advogada, se ela vai ser dentista, eu não sei, mas vai ser uma consequência do presente. Então, todas as dificuldades que às vezes ela tem na escola, a gente tenta se enquadrar assim, falou, por que ela está tendo dificuldade? A dificuldade é dela, a dificuldade é da patologia, é porque ela não está estudando como ela deveria, ou a gente não está fazendo como nós deveríamos fazer. Então, cuidando do aspecto todo, se a gente cuidar bem dessa parte, eu acho que ela vai ter um futuro plenamente feliz, ela vai ter condição de ter a profissão dela, ter a vida dela independente, mas desde que a gente consiga passar todas, vamos dizer, os conceitos que a gente pensa da vida. Eu penso assim, que a pessoa não precisa se desesperar. Eu acho que ela tem que ter fé, tem que acreditar de que as crianças são plenamente capazes de superar todas as dificuldades, todas as adversidades que elas vão ter. Que nós precisamos confiar nelas e fazer com que elas sejam pessoas grandes, para que elas possam ter um futuro grande. Se nós não fizermos a nossa parte de passar a elas que elas são capazes, elas dificilmente vão achar que no futuro elas vão ter condição de ser capazes mesmo de realizar os sonhos delas.